O Barcelona foi eliminado da Champions mais uma vez. Praticamente todos os anos vão sendo humilhados e chutados para fora da competição. Mas você sabe como foram essas últimas eliminações deles? Se liga! E aí, mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar como foram as últimas 6 eliminações do Barça na Champions, desde 2016 até 2021. Mas antes de começar eu quero mostrar pra vocês um jogo de futebol muito da hora, de graça, que não precisa baixar, joga pelo navegador mesmo, chamado Football Team Game. Eu já falei sobre ele em vídeos anteriores. E se liga, nele você cria seu jogador para entrar num time, ou cria seu próprio clube para disputar campeonatos e dominar o futebol. Você se cadastra no primeiro link da descrição. E pode treinar para aumentar o overall, personalizar o seu jogador e muito mais. Dá uma conferida. Eu tô gostando de jogar, então acabei de criar o meu próprio time. Olha que maravilha. O nome dele é Melhor Futebol Clube. Sim, eu sou muito criativo mesmo. Dá pra personalizar colocando o escudo, definir as táticas, aumentar o estádio e etc. Então entra no link da descrição e bora jogar! Se acabar as vagas no meu time, pode entrar em vários outros ou cria o seu próprio pra disputar contra o meu. Quero ver, hein? Te vejo lá! Então bora logo falar desse time que tá só se lascando na Champions. E mano, o último título de Champions do Barça foi em 2015. Aí em 2016, com aquele mesmo time campeão, chegaram até as quartas de final e encararam o Atlético de Simeone. Então com Neymar, Messi e Suárez, o Barça ganhou o primeiro jogo por 2-1. Era só empatar o próximo que tava nas semis de novo. Era realmente um candidato fortíssimo ao título. Mas em Madrid o Atlético conseguiu segurar o grande trio MSN. Mesmo com o Barça tendo muito mais posse de bola, o Atlético abriu o placar com gol de Griezmann de cabeça. Aí com esse gol o Atlético passava por gols fora, porque fez um na casa do Barça na ida, tá ligado? Então os catalães foram com tudo pra fazer o dele. Mas depois de várias tentativas sem sucesso, nos últimos minutos num contra-ataque do Atlético, o Barça bota a mão na bola e comete um pênalti. Então Griezmann entrou em cena novamente e fechou o caixão. 2-0, placar agregado 3-2. A primeira eliminação depois do título. Aí no ano seguinte, em 2017, eles manteram praticamente todos os jogadores de novo, como Neymar, Messi, Suárez, Rakitic, Mascherano e etc. E nas oitavas de final eles tomaram uma goleadazaça do PSG, mas conseguiram reverter o placar com aquele 6-1 histórico. Depois dessa virada, todo mundo achou que o título ia ser do Barça de novo. Imagina, né? Mas nas quartas contra a Juve o negócio foi mais embaixo. Parece que não aprenderam com aquela humilhação inicial do PSG e tomaram 3-0 na Itália. Pois é, aí dessa vez não conseguiram virar no da volta e foram eliminados. A Juve sabia do que o Barça era capaz e não deixou eles fazerem gols. E foi também a última partida de Neymar pelo Barça na Champions. Triste. E até aquele momento o treinador era o Luiz Henrique, que tinha ganhado a Champions antes. Só que no fim da temporada 2016-2017 ele saiu do clube e o Barcelona contratou o Ernesto Valverde. Mas na Champions 2017 e 2018 aconteceu a mesma coisa. Passaram pela fase de grupos, passaram pelas oitavas e se lascaram nas quartas. Depois de eliminar o Chelsea, enfrentaram a Roma nas quartas. Poxa, é a Roma, né? Ninguém apostava que ganhariam do Barça, que mesmo sem Neymar tava cheio de craque ainda. E depois do jogo da ida, todo mundo achou que a classificação tava garantida, porque no Camp Nou ganharam de incríveis 4-1. O Barça jogou muito bem, mas pro jogo da volta, esse placar acabou não sendo o suficiente. Aquele golzinho marcado pela Roma no 4-1 faria toda a diferença. No jogo da volta na Itália, a Roma começou muito bem e abriu o placar no início do jogo. Aí no segundo tempo o De Rossi cobra um pênalti com perfeição e aos 37 do segundo tempo no escanteio a Roma faz o terceiro. E se empatava o placar em 4-4. E como a Roma fez um gol lá em Barcelona, passava por gols fora. Que loucura! E olha quem era o goleiro da Roma. Sim, o Alisson. Mal sabiam que ele ia assombrar o Barcelona de novo no ano seguinte.
E mano, mesmo perdendo pra Roma, o Valverde continuou no cargo. E na Champions 2018 e 2019 o Barcelona foi indo e chegou muito perto da final. Muito mesmo. Eles passaram pela fase de grupos invictos, aí nas oitavas meteram 5-1 no Lyon e 4-0 no agregado contra o United. Então chegaram nas semis finalmente e encararam o grande Liverpool. Aí no Camp Nou jogaram muito e meteram 3-0. Um do Suárez e 2 do Messi. Um deles foi aquele golaço de falta que ficou pra história. O Liverpool de fato não conseguiu aproveitar as oportunidades e o Barça aproveitou até demais as dele. Então imagina, todo mundo achava que os espanhóis já estavam na final. Os caras deveriam ter aprendido com o que aconteceu contra a Roma para não levar gol na volta, né? E além do resultado, o Liverpool vinha de um desgaste por estar disputando fortemente a Premier League contra o Manchester City e também ia para esse jogo da volta sem o Salah e sem o Firmino. Acredite, uma virada inglesa era praticamente impossível. Mas meu amigo, Barcelona é Barcelona. Logo no início do primeiro tempo, Origi fez 1-0. Faltava muito ainda, mas tinha esperança. Aí no segundo tempo, o Liverpool se transformou numa máquina de gols. Logo no início da segunda etapa, o Wijnaldum faz o segundo e o próprio Wijnaldum, minutos depois, faz o terceiro de cabeça. A vantagem construída em Barcelona desapareceu e agora estava tudo igual. Então, aos 34 do segundo tempo no escanteio, o Alexander-Arnold faz um passe muito inteligente para Origi meter o quarto. Anfield foi a loucura. O Liverpool fazia uma das suas maiores viradas da história e mais uma vez o Barcelona levava uma eliminação vexatória. 4-0, mano. Mas né, nada ruim que não possa piorar. Na temporada seguinte, o Barcelona trocou de treinador e em janeiro de 2020, Quique Setien iniciou no comando da equipe. Mas essa temporada 2019-2020 acabou sendo uma das piores da história do Barça. Primeiro que não conquistaram nenhum título nacional, né? Só pra começar. Nem La Liga, nem Copa do Rei, nada. Mas o que marcou o ano foi a Champions novamente. Como sempre, passaram da fase de grupos em primeiro. O problema deles é no mata-mata mesmo. Aí nas oitavas ganharam do Napoli por 4-2 e foram pras quartas. E depois daquela pausa do futebol pelo Covid, a Champions foi para Portugal e os jogos foram sem ida e volta. Perdeu, acabou. Mas se pudessem voltar para o passado, eu acho que perderiam para o Napoli de propósito. Porque o adversário dessa vez era o grande Bayern de Munique. Mano, o Bayern vinha muito forte e o Barcelona muito desestruturado. Receita perfeita para humilhação. Algumas pessoas sabiam que talvez iria acontecer uma goleada nesse jogo. Um jornalista chamado Marcelo Beckler, que mora em Barcelona e cobre os jogos do time, disse antes do jogo que o Bayern de Munique iria atropelar o Barcelona e que seria o confronto mais desequilibrado das quartas. Mais que Manchester City contra Lyon. E aconteceu exatamente isso. Aos 3 minutos, Müller abre o placar para os alemães. Que rápido, hein? Mas o Barça respondeu e empatou com um gol contra de Alaba. Só que a alegria durou pouco. Depois disso, até deram alguns perigos pro Neuer. Mas aos 21 minutos, Perisic desempata. A partir daí foi o festival de gols. O Gnabry faz 3-1 e Müller aparece novamente fazendo 4-1. O jogo acabou no primeiro tempo praticamente. Aí no segundo tempo o Suárez diminuiu para 4-2. Então o Bayern não desacelerou. Kimmich faz o quinto, Lewandowski o sexto e Coutinho faz os 2 últimos. Fechando em 8-2. Uma goleada que fica para a história. Marcelo Beckler estava certo. O Barcelona foi humilhado de uma forma gigantesca. Foi um baque muito forte, que faz o clube passar por reformas internas até hoje. Ah, e claro, Quique Setien foi demitido e quem veio no lugar tentar arrumar essa bagunça é Ronald Koeman, ex-jogador que foi campeão da Champions em 92. Mas assim, pra arrumar um time bagunçado daquele leva tempo. Então pra essa Champions 2021, praticamente ninguém apostava que iriam longe. E assim foi. Passaram pela fase de grupos, dessa vez em segundo, e logo nas oitavas todo mundo já viu que ia ter mais uma tragédia pros catalães. Porque enfrentariam o PSG.
finalista da edição anterior. Aí mesmo sem Neymar no Paris, aconteceu mais uma humilhação. Na ida, o Barça até abriu o placar com Messi de pênalti. Mas o Mbappé estava inspiradaço. Ele empatou o jogo e no segundo tempo os espanhóis sofreram muito. O Mbappé vira 2-1, Moise Kean faz o terceiro e o Kylian faz o quarto. 3 gols de Mbappé no que ficou como uma de suas melhores atuações na carreira. Deu até pena da defesa do Barça. Aí, né, saiu da primeira partida praticamente eliminado já. Tomou 4 gols em casa, tá ligado? E no da volta o PSG empatou o jogo. Mas né, o placar agregado continua sendo de goleada. Então o Barcelona é eliminado pela 6ª vez seguida na Champions. Mesmo com um dos melhores da história no elenco, não conseguiu fazer muita coisa. E o 6º título da Liga dos Campeões deles vai ficando cada vez mais longe. Mas e aí, quem você acha que vai ganhar essa Champions? O Paris que eliminou o Barcelona, Bayern de Munique, qual? Comenta aí. E mano, se você gosta do canal, assista meus outros vídeos. Com certeza tu vai gostar bastante. E não se esqueça de cadastrar no Futebol Team. É o primeiro link da descrição e tá no comentário fixado. Então beleza, valeu e tchau!